Olá, amigos, sejam bem-vindos aos nossos canais aí de vídeo, né, as redes sociais e o conteúdo aqui de qualidade, né, que a gente está defendendo, que é justamente essa frase do Shakespeare, do Hamlet, né, que ele fala: o negócio é a peça com a qual eu capturarei a consciência do rei. Né? O negócio é a peça com a qual capturarei a consciência do rei. O rei simboliza a consciência coletiva. E a peça, ela simboliza a imagem que comunica, né? A imagem que é contundente, né? A sequência de imagens que é contundente. E isso é para falar dos últimos 16 anos de prática médica teatral contínua, integrada, aqui no Rio de Janeiro, justamente a partir da minha passagem pelo Hospício do Engenho de Dentro, onde a doutora Anísio da Silveira trabalhou 55 anos, e nessa foto aí ela está junto com o grande mestre pessoal da vida dela, que foi o Dr. Carl Jung, certamente um dos maiores médicos do mundo, da história, né? E ele, o aluno mais brilhante de Freud, né? E eles dois têm essa mesma visão do Shakespeare, que o negócio é uma peça para capturar a consciência do rei. Porque justamente o Jung radicaliza uma ideia que o Freud já tinha começado com o complexo de Édipo, de que os mitos, as histórias, os heróis, né, os dramas, os vilões, são moldes de comportamento e psiquismo humano. Eu sou Vitor Por Deus, sou médico há 20 anos, mais de 20 anos, e sou fundador da Teatro Clínica Dionísio e dessa Universidade Popular de Arte e Ciências, que foi fundada no Hospício do Engenho de Dentro, em 2010, né? Eu também atuo como professor convidado da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill, em Montreal, com quem eu trabalho com a doutora Jasmine Gardner, com grande honra. Essa história do teatro da psiquiatria, ela começa comigo próprio e quando eu saio do meu burnout médico, da minha síndrome de esgotamento médica, uma síndrome depressiva grave, com ideação suicida, de longa duração, 4 anos, 5 anos, e acontece a origem do trauma, a cena primária do trauma, é a parada cardíaca do meu avô na minha mão, na emergência do hospital. Ele chega caminhando e eu tenho que agarrar ele no braço e levar para a sala de ressuscitação, né? E morreu ali e tinha faltado transfusão de sangue, teve erro médico, né? Ele teve um mieloma múltiplo. Então isso realmente me destruiu e eu tentei psicoterapia, psicanálise lacaniana, tentei antidepressivo, tentei lítio, né? E sem resposta. Meus amigos, né? Duzi Nakarate, que está aqui, maravilhosa, grande mestra, Ney Mato Grosso, 83 anos em cena, Amir Haddad, 88 anos em cena, nos ensinaram essa caminhada de você criar, né? De você criar quem você é, de você criar o seu desenvolvimento. E foi isso que me curou nessa primeira peça. A cena da morte do meu avô está lá, em paralelo mitológico, justamente, que é o que a gente vai entender que é por onde a coisa funciona, né? A repercussão desse trabalho vai levar a gente para entrar na Secretaria Municipal de Saúde, né? Numa pasta de Cultura e Saúde. E essa pasta de Cultura e Saúde, a primeira montagem foi o Galileu do Brecht, né? E nós montamos o Galileu na rua. E o Galileu é uma peça fundamental do nosso repertório. Está sempre aí, né? Está sempre com a gente. O Galileu é fundamental e a gente foi construindo ele em diversos momentos quando ele discute a questão do modelo do saber, né? O saber sobre o mundo, como é que a gente explica a natureza e que a Terra não é o centro do universo, né? As coisas mudam de posição. Então isso foi uma experiência muito boa. Outra experiência também fundamental foi a construção do espetáculo da Cruzada São Sebastião, né? Que é outra comunidade que eu continuo trabalhando. 13 anos depois, continuo trabalhando com eles, continuamos lutando, né, pela saúde mental da população aqui do Rio de Janeiro, né? Uma cidade muito complexa, muito traumatizada, muito violenta, né? Então a gente foi construindo Dona Arlete dos Santos, Dona Genesi Mariana, seu Jair Aguiar da Silva ainda está vivo, Dona Irene Nunes, Dona Arlete cantando, Maestro Schubert,
Foi uma coisa realmente muito especial. Agora, o trabalho que eu queria chamar a atenção aqui hoje, justamente fazendo referência à doutora Anísia e ao Dr. Carl Jung, é a peça que nós fizemos no Engenho de Dentro sobre a Anísia da Silveira, mas sem imitar ela, sem fazer realismo, sem fazer apelos histriônicos. Nós trabalhamos com o grande poeta, sendo poeta Ray Lima, Júnior Santos, Vera Dantas, Edu Viola, Reginaldo Figueiredo, Amir Haddad presente, Ney Mato Grosso presente, e nós decidimos então fazer um diálogo sendo poético, né? Um ato sendo poético, que foi o Alto da Paixão de Anísia da Silveira, nasce o Hotel da Loucura. E aí nós produzimos, de 2012, nós produzimos um videoclipe que mais recentemente eu revendo, eu falei, porra, esse videoclipe aqui é muito importante, porque mostra a qualidade, né, da alegria do processo e a qualidade do desenvolvimento das pessoas, e que a maior parte do elenco tinha sido diagnosticada como esquizofrênica e tinha sido diagnosticada como doente mental grave, estavam todos, uma grande parte, abandonados dentro do hospício, abandonados há 30, 40 anos, 50 anos, 58 anos no total, como viveu o Reginaldo Terra, que é uma das grandes estrelas desse momento, como ele aparece no início do filme, como ele aparece no final do filme, reparem. Então, isso é um documento científico que eu vou mostrar aqui agora para a gente pensar e falar sobre. Como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete. Se tu madre no quiere, se tu madre no quiere, se tu madre no quiere ni conocerme. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo. Y ahora que esta peluca, y ahora que esta peluca, y ahora que esta peluca ya no te quiero. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera, mucho más te quiero yo. Y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y te estuve esperando, y te estuve esperando, y te estuve esperando la cama Juana. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas.
Quer dizer, respostas terapêuticas inalcançáveis, né? Respostas terapêuticas realmente dignas da doutora Anise e dignas do Dr. Carl Jung, dignas dos grandes médicos, do Charcot, do Freud, porque foi um cenário muito sombrio, é o cenário muito sombrio da gestão pública em saúde do Rio de Janeiro, é o cenário muito sombrio da gestão miliciana, psicopática do Rio de Janeiro, é a maneira como as pessoas doentes mentais graves são tratadas, a maneira como a população de rua é tratada, Pelezinho, Jane Cardoso, João Roque da Silva, o Darcy França, Rosângela Pinto, que foi uma das que faleceu precocemente, todos falecem precocemente, né, nesse cenário. Então é maravilhoso o Reginaldo Terra, né, que continua aí passeando, assistindo os shows, vai retornar ao ensaio do teatro que nós estamos fazendo. Então isso são respostas terapêuticas que têm que ser consideradas e que têm que ser avaliadas primeiro por mim, né? E eu mesmo primeiro tenho que entender o que isso significa e como que isso impacta na prática. Então eu acho que esse é o documento mais importante e esse mostra o potencial dessa medicina que a doutora Anise introduz no Rio de Janeiro, que é a medicina da criatividade, da promoção da saúde e da promoção do desenvolvimento humano, uma psiquiatria científica. E a gente tem feito esse tipo de comunicação para justamente divulgar e pensar isso. No ano seguinte, nós montamos a grande peça As Bacantes sobre Dionísio, né? O grande documento do mundo antigo da religião dionisíaca que sobreviveu que chegou aos nossos tempos, escrita pelo dramaturgo grego Eurípides, em 405 a.C., né? E essa peça também é parte do nosso repertório, é montada permanentemente, a gente consegue fazer ela em todos os cenários, fizemos no Canadá, fizemos na Mocidade Independente Padre Miguel, fizemos, né, com toda a possibilidade expressiva, né, fizemos no Tá na Rua, fizemos com todo o grupo lá, né, foi a primeira peça que nós montamos, é sempre a primeira peça que a gente monta em Montreal, né? Então isso é uma interessante possibilidade humana, né? As imagens da uma cidade aqui. Então isso foi As Bacantes. Depois nós passamos pelo Hamlet, né? Que também é uma peça muito simbólica, depois da construção, e a peça do Hamlet foi a peça de maior repercussão, sem nenhuma dúvida, na nossa história, foi quando a BBC veio gravar, e nós, a partir daquele resultado, né, que era o engajamento expressivo e o desenvolvimento da máscara de ator no cenário mesmo de um paciente diagnosticado com esquizofrenia há 30, 40 anos, abandonado num hospício na periferia do subúrbio do fim do mundo, isso chamou atenção e nós conseguimos fazer realmente com essa coisa da cena-poesia e que a Ray Lima, Júnior Santos e Vera Dantas haviam introduzido ali no início, né, do processo, isso desdobra nessa coisa que a Anise fala de imagens do inconsciente, arquétipos, personagens arquetípicos, famílias, reis, rainhas, vilões, heróis, né, homens, mulheres, máscaras típicas. E isso, então, documentou a nossa experiência de forma definitiva e publicou isso também de forma definitiva. E eu entendi que eu precisava articular isso internacionalmente. E foi justamente na época que eu fui para McGill, no Canadá, e foi acertadíssimo encontrar os mestres da minha caminhada. Então eu chamaria atenção para esses dois momentos, para a peça da Anise na abertura do Hotel da Loucura e depois o BBC o Hamlet da BBC, do Engenho de Dentro, né? Montamos também o Fausto, do Goethe, em 2016, anunciando o golpe, né? Anunciando o ocaso, anunciando a decadência. Também vivemos essa experiência de ver um projeto de gestão pública, um projeto comunitário, um projeto dessa natureza, com pacientes dessa gravidade, ser totalmente destruído por pessoas que dizem que agem de interesse de saúde pública, saúde comunitária, né? Então isso realmente mostra que saúde comunitária, saúde pública, saúde mental não vai sair dessa atual configuração de gestão pública
no Senado da cidade do Rio de Janeiro, né? Muita celebridade para pouca humanidade. Isso aí está no Gênio sem disciplina é maldição, como diz o Fausto, do Goethe. E depois montamos as Bacantes lá em Montreal. Isso foi muito simbólico, né? Porque morreu aqui no Rio de Janeiro e renasceu em Montreal. E o ápice em Montreal, um lugar gelado, onde o inverno vai a menos 40, uma população predominantemente, né, da Europa do Norte, franceses e ingleses. Nós montamos o Macbeth do Shakespeare, que é a grande peça das bruxas, a grande peça do trauma sexual, a grande peça feminista que o Shakespeare e esse elenco de estrelas da cidade de Montreal, Louise Rosenberg, Esther Thibault, Samir Buquerissa, né? Eu fiz o Macbeth, o Paul Garreau fez o Rei Duncan, que é assassinado, o primo que é assassinado pelos dois diabólicos, né? E é maravilhoso, é um vilão maravilhoso. O Louise Rosenberg faz a Rainha Hecate, que marcou a geração, e Esther Thibault fez a Lady Macbeth, marcou a geração. Então, isso são experiências muito importantes. A gente nunca pode esquecer e entender que isso é o paralelo mitológico junguiano, isso é a imagem do inconsciente da Anísia Silveira, trazida para uma ideia de prática clínica comunitária, prática clínica familiar, prática clínica transcultural, né, de psiquiatria transcultural. Finalmente, a gente chega aqui no final, no ato final, quando eu volto para o Brasil em 2018 e monto a Lila, do Goethe, que é uma peça sobre cura psíquica através do teatro, onde uma baronesa está psicótica e aparece um médico chamado Verásio e ele cura ela através de teatro. E isso tem sido os nossos últimos 7 anos de integrar o debate da prática médica, da prática psiquiátrica, da prática teatral, da prática artística, da prática criativa, da prática científica, e fazer isso aqui no meu território, na minha família, na minha comunidade, no meu corpo, na minha casa, no meu terreno, né, o Rio de Janeiro, onde eu fui criado aqui, né, e apesar dessas circulações eu continuo aqui e tudo. Então é importante essa revisão, né, de 16 anos que a gente tem feito e pensar sempre esse sistema aqui que nós estamos desenvolvendo nesses 7 anos, que integra o espetáculo público teatral com a consulta médica, com a dramaterapia domiciliar, com o atendimento em casa, com o atendimento residencial, com a terapia de família. A psiquiatria do esporte tem sido também uma importante fonte de casos, pessoas com estresse relacionados ao esporte. O uso do óleo de cannabis da APEP, uma mão na roda na clínica, funciona em todos os cenários, para desmames, para controle, né? E como tratamento adjuvante também é uma coisa muito útil. E do ponto de vista da formação, nós temos feito fóruns online de psicopatologia epigenética anuais no segundo semestre, em setembro, que reúne gente do Brasil inteiro. A gente detalha esses autores, detalha essas escolas teóricas que nós temos trabalhado. A supervisão clínica, a reunião clínica, né, o debate clínico permanente. Agradecimento especial à doutora Jason Guzza pelos últimos 10 anos de supervisão clínica. Agradecimento especial ao doutor Jacques Arpan de Genebra pelos 11 anos de supervisão científica e clínica que nós temos vivido. E também agradecer aqui no Rio de Janeiro o doutor Moisés Groisman, que tem sido também uma fonte de ensinamentos e condutas no campo da psiquiatria comunitária muito importante. E o treinamento de atores, que também sempre demanda e sempre é permanente, sempre está acontecendo em oficinas, em espaços fechados, em espaços abertos, conforme nós temos publicado. Muito obrigado. Isso é uma história que continua, né? Todos os artigos nossos são publicados nesse link da Universidade Popular no academia.edu, né? Está aí. E também mais de 300 filmes no YouTube narrando essa história, desde o início lá com o professor Nelson Vaz, até o professor Maturana, até a passagem para o teatro e o desenvolvimento dessa ideia de uma psiquiatria transcultural, né, no Rio de Janeiro, uma imunopsiquiatria baseada em Nelson Vaz e Nízia da Silveira. Muito obrigado e uma boa semana e uma boa tarde. Valeu.